Olá a todos! Hoje eu tenho alguns recadinhos para dar para vocês e vamos falar sobre maneiras de você estudar sobre magia. Primeiramente, quero falar para vocês que eu não sei se vocês repararam, mas agora no canal tem ali os links para vocês irem para as redes sociais do Gato Místico. Criei um Twitter, embora eu não manje de Twitter, eu nunca usei o Twitter, nunca vi graça nenhuma no Twitter, mas eu sei que tem muita gente que usa, que gosta, e é uma maneira legal de avisar vocês quando tem vídeos novos. E no Face também, nunca me importei em fazer página do Facebook, mas eu vi que uma alma penada criou uma página Gato Místico que divulga ali, compartilha umas correntes de magia para amarrar o fulaninho, o ciclaninho. Tá com o nome Gato Místico, fala sobre misticismo, o pessoal acabou confundindo, pensando que é coisa do blog, coisa e tal. E então eu criei a página do Gato Místico, tem os links ali para quem quiser, vou colocar na descrição também. Então, sobre métodos de estudar magia. Recentemente eu fiz uma revisãozinha ali nos comentários do Gato Místico, vi um pessoal comentando umas coisas meio absurdas, que desde a época que foram comentadas eu nunca dei a menor importância e nunca nem me esforcei em responder, pelo simples fato que eu acho que não merecem resposta. Não que eu seja snob, arrogante ou prepotente, ou sei lá. Simplesmente porque a pessoa entra num blog que tá específico que o nome, que é sobre Wicca, bruxaria e paganismo, e encontram alguma coisa que foge do caminho Wicca e comentam: ai, não, mas isso aí fala anjos, mas anjos não tem nada a ver com a Wicca. Como eu deixo claro que eu não falo especificamente sobre o Wicca, eu acho que nem tenho o porquê responder esse tipo de coisa. Dá para se notar que é uma pessoa que não tem um pingo de conhecimento e nem ao menos esforço em estudar, porque poderia perfeitamente ver que tem um conteúdo que foge daquilo que ela conhece, que foge ali da Wicca, do basicão da Wicca. Tá num blog sobre bruxaria, eu vou pesquisar para ver do que se trata e aonde se aplica isso. Eu não vou sair comentando, ah, não, mas isso aí não é Wicca, isso aí fala de anjos ou pronuncia Deus, isso não tem nada a ver. Então a pessoa não estuda, não se esforça em aprender e sai comentando um monte de absurdo sem nem ao menos saber direito do que tá falando. Eu não acho que eu deva desperdiçar o meu tempo e a minha energia respondendo esse tipo de coisa. Acho que isso é um despropósito. Então, o que acontece? Né? De um modo geral, no estudo da magia. Tem pessoas que começam na Wicca e que permanecem estudando sobre o Wicca e terminam seus estudos sobre o Wicca. Ponto. Elas acham que determinado conhecimento até um limite X é o suficiente e elas vivem dessa forma e vivem perfeitamente. Até aí tudo bem. Agora, dizer para outras pessoas que conhecer coisas além da Wicca, desconhecer alguma prática de bruxaria, sair comentando que está errado e tudo mais, isso é errado, né? Se você, especificamente você, estuda o Wicca e deseja aprender somente sobre o Wicca, está satisfeito com o seu conhecimento, seu caminho, vive dessa forma, beleza. Mas tem outras pessoas que estudam sobre coisas variadas, que fogem da Wicca. Tem pessoas que são simplesmente pagãs, que elas não vivem no mundo da Wicca, Deus, deusa e aquelas regras não sei do que, e pronto, e acabou. Tem pessoas que estudam sobre tudo, veem alguma coisa que fala sobre ocultismo, sobre esoterismo, qualquer coisa e estudam. Eu leio até mesmo sobre outras religiões. Não as aplico na minha vida, porque eu sou pagã. Mas eu estudo e aprendo porque eu acho que de alguma forma pode ser útil na minha vida, como uma questão de aprendizado. Não que eu vá praticar. E algumas pessoas não sabem diferenciar o limite entre o que você acha correto, o que você aplica na sua vida e o que as outras pessoas devem fazer. E o livre-arbítrio? Cada um faz o que bem entender na vida, cada um pode estudar o que quiser. Se alguma pessoa quer seguir uma tradição X, que tem regras tal, e que vai até aquilo ali e acabou, ponto. Agora, dizer para outras pessoas que estudar outras práticas de magia é errado porque fala em anjos ou pronuncia Deus, aí acho que isso aí não cabe a ninguém. Embora seja uma prática comum no Brasil. Ah, mas por que no Brasil? Né? Eu sou por um acaso americana, não sei o quê? Não. Mas eu procurei aprender com pessoas de outros países. Por quê? Quem
pegou ali final da década de 90, início dos anos 2000, lembra que nas bancas de jornal tinha uma revistinha Wicca, que eu não vou citar o nome da escritora, porque talvez não possa, né? Até não sei, então prefiro não falar. E essa escritora, ela sempre falou sobre coisas variadas. Embora o título fosse Wicca, ela falava sobre diferentes tipos de magia e ensinava coisas variadas. E algumas pessoas ficaram extremamente incomodadas com isso. Até aí tudo bem você ficar incomodado com alguma pessoa que ensina de um método diferente do que você está acostumado. Tem pessoas que vão aceitar aquela forma de aprendizado, que vão usar aquilo de alguma maneira, ou vão pegar partes do que ela ensina e aplicar na vida dela. Mas as pessoas, elas perderam o limite do respeito e da tolerância. Uma coisa que não é muito bem vista pelos pagãos. A gente justamente luta contra a intolerância e acabamos tendo pessoas aí do paganismo que pregaram uma intolerância ferrenha em cima da mulher. Na época ainda era o Orkut, falecido Orkut, fizeram até uma comunidade. Eu me lembro que na época eu fiquei indignada que fizeram uma comunidade falando horrores da mulher, que ela era uma fraude, que ela era um lixo, que era isso e aquilo outro. Bom, eu na época, eu nunca fui uma leitora muito assídua, assim. Eu tenho algumas revistas que eu comprei, mas eu sempre procurei estudar de outras maneiras, lendo livros. Na época não tinha muito acesso à internet, então eu diversificava o que eu ia aprendendo em diferente de livros de banca de jornal. Mas, quando eu conheci a Wicca, que eu fiquei sabendo o que que era, foi através de uma revista dessa. A minha mãe, na época, me emprestava muitos livros sobre espiritismo, e ela foi até a Feira do Livro de Porto Alegre e encontrou uma revistinha que falava sobre reencarnação e tinha uma capa muito bonita, umas imagens vitorianas e tudo mais. E eu sempre gostei muito de arte, eu sempre fui a pessoa que colocava quadros pelas paredes da casa, sempre gostei muito de desenhar, de pintura. Então a minha mãe viu aquela revistinha e disse: Nossa, é a cara dela, né? Vai falar sobre reencarnação, que é um tema que ultimamente ela tá lendo bastante, né? Espiritismo. E tem uma capa super bonita, ela nem imaginava que falava sobre o Wicca, né? Fora o tema ali principal. Eu fiquei sabendo que era o Wicca, comecei a correr atrás, a ler de outras fontes e tudo mais, não foquei simplesmente naquilo. E tinha, sim, coisas que eu não gostava nas revistas, tinha coisas que eu achava que não iam ser usadas na minha vida, por exemplo, algumas coisas sobre Umbanda. Tinha algumas orações ali para Ogum. Enfim, tinha algumas coisas ali que eu achava que não, eu não ia usar. Mas nunca condenei a escritora no sentido assim, ah, não, ela ensina tudo misturado, é tudo uma porcaria o que ela escreve. Por quê? Primeiramente, ela não criou nada daquilo. Assim como eu tô falando para vocês em vídeos coisas que eu aprendi em algum lugar, ela aprendeu em algum lugar as coisas que ela escreveu, assim como as pessoas que são sacerdotisas ou têm covens ou tradições também aprenderam em algum lugar, e até mesmo aquelas pessoas que detestavam a escritora e pregavam aquela intolerância também aprenderam em algum lugar, ninguém nasceu sabendo. Então ninguém é dono da verdade também. Ninguém tem o poder de chegar e dizer o que pode ser feito ou não. Nós somos livres para fazer o que quiser. Se eu quiser estudar sobre o Wicca, e estudar sobre magia negra, estudar sobre catolicismo, se eu quiser estudar sobre budismo, eu sou livre para estudar sobre o que eu quiser. Eu sou um ser humano livre. Ninguém pode vir e falar para mim o que eu devo fazer ou não. Embora algumas pessoas aceitem isso, aceitem que alguma pessoa chegue e diga, não, isso é Wicca, isso é paganismo, o resto é tudo porcaria. Para mim, inadmissível, isso nunca entrou na minha vida. E como na época aquele assunto estava muito frequente no Orkut, eu meio que passei a desprezar os pagãos do Brasil. Não que eu odiasse, mas eu simplesmente achei que não seria um bom lugar para eu aprender. Não seriam boas pessoas para compartilhar comigo um conhecimento decente. Então eu comecei a me inscrever para covens, para um pessoal que dava cursos pela internet dos Estados Unidos. E de cá para lá conheci um pessoal do MySpace que tinha um grupo online que eles aceitavam todo tipo de pessoa que quisesse aprender sobre paganismo, sobre o Wicca, sobre qualquer forma de ocultismo, esoterismo, era super variado. Na época era um grupo de 6.000 pagãos. Eu era a única brasileira ali no meio, a única pessoa que falava português, meu inglês sempre foi uma porcaria, então o Google Tradutor me salvou e eu pude felizmente estudar com essas pessoas.
Qual é a diferença de estudar com os pagãos dos Estados Unidos, da Inglaterra, para estudar com os pagãos do Brasil? Pelo menos a grande maioria que na época fazia todo aquele bafafá na internet. Primeiramente, eles têm suas tradições, seus coves e tudo mais, mas eles não separam as pessoas, pelo menos os pagãos que eu conheci, tá? Não posso falar em nome de todos, mas ali daqueles 6.000 com quem eu tinha convivência, eram 6 ou 7.000, daquele povão com quem eu convivia, tinha muito respeito, não interessava se você era wicano eclético, se você era iniciado ou não era. O importante era você ser pagão, ou pelo menos ter interesse em ser ou desejar aprender e estudar sobre magia. Então, o pessoal que compartilhava lá os textos ou que fazia umas palestras online, eles deixavam claros, ó, eu sou da tradição fulana de tal, sou do coven tal, mas isso não era um fator assim relevante. Eles não chegavam te perguntando de qual tradição você era e também não faziam diferença do tipo de conteúdo que você receberia ou que eles receberiam. Eles estudavam sobre tudo, eles repassavam conteúdo sobre budismo, sobre espiritismo, até mesmo sobre umbanda. Coisas que eles nem faziam direito noção, nem tinham noção direito do que era. Se eles recebiam algum conteúdo, eles botavam lá e perguntavam quem sabia um pouco mais para comentar. Eu, infelizmente, até digo infelizmente, porque eu tenho até uma curiosidade em aprender, mas nunca fui atrás para estudar sobre umbanda, candomblé, nada disso. Eu não tenho conhecimento sobre nada. Eu tenho uma amiga que, geralmente, quando eu converso com ela, ela sabe muitas coisas a respeito e ela vai meio que me ensinando, mas não é um conteúdo que eu saiba muito. E aí eles lembravam, tem a brasileira fulana de tal, vamos lá perguntar pra ela. E eu falava, gente, olha, desculpa, mas eu não sei nada. E eles tinham muita curiosidade. Eles liam e estudavam sobre tudo, não tinha discriminação de qual conteúdo podia ser wicano, podia ser pagão, podia ser isso ou aquilo. E ninguém era menos pagão ou menos wicano porque estudava alguma coisa diferente. O conteúdo estava lá livre para todo mundo, cada um estudava o que quisesse. Isso para mim foi o que mais me empolgou na época sobre estudar sobre paganismo. Ele deu um up assim no meu ânimo infinito, porque eu tava muito chateada assim com o que eu via no Brasil. Na época excluí meu Orkut. Não era fã da mulher, da escritora nem nada, mas tava começando a criar, tipo, eu não sei quem que pegou no final ali do Orkut antes de terminar. Eles estavam criando até facções, assim, tipo, grupos anjos versus demônios, umas besteiradas, assim, umas coisas muito podre. Fora as imagens com glitter infinitas que poluíam demais. Eu achava aquilo uma droga, acabei excluindo meu Orkut muito antes dele terminar. Mas foi uma experiência maravilhosa que eu tive com os pagãos dos Estados Unidos. Para mim, eles são um exemplo para todos os pagãos do mundo. Porque lá, independente de tradição ou coven, o paganismo ele é uma corrente. As pessoas lá elas são muito unidas para se tornarem respeitadas. Elas querem chegar nos lugares e comentar assim, olha, eu sou pagão e ser respeitado. Independente de tradição, são os pagãos unidos. As pessoas não chegam se apresentando, eu sou o wicaninho da tradição não sei do que. Elas se apresentam, eu sou pagão. Diferentemente do Brasil, onde tradição ou coven é algo extremamente relevante e superestimado. No Brasil, o paganismo são elos soltos. É cada um querendo ser melhor que o outro, é a tradição não sei do que versus a congregação não sei do que, ao invés de ser todos os pagãos unidos representando o paganismo em geral. Quando tem uma pesquisa, tipo, estatísticas aí de quantas pessoas são de religião tal, geralmente tem aqueles gráficos, né? Daí tem uma bela de uma fatia para os católicos, uma bela de uma fatia para os evangélicos. Às vezes aparece uma fatia com as religiões afro, né, de origem afro, ali, Umbanda, Candomblé. Às vezes sai uma fatiazinha ali do espiritismo. Se alguém já encontrou alguma dessas pesquisas que fala ali, que mostra uma pequena fatia do paganismo, por favor, me mostre, porque eu até hoje não vi. Os pagãos, eles são tão separados, tão individualistas, que eles não formam uma quantidade suficiente para ser representado como um grupo. Provavelmente, se existe alguma pesquisa e pergunta assim, qual é a tua religião? Sou wicano da tradição não sei do que. Daí pergunta pro outro, eu sou wicano eclético. Aí pergunta pro outro, eu sou pagão não sei do que. Se todos respondessem a mesma coisa, somos pagãos, o paganismo seria algo visível e mais até respeitado no Brasil. Infelizmente não é. As pessoas elas se dividiram
e uma tenta ser melhor que a outra. É um fracasso por parte do paganismo no Brasil, infelizmente. É uma realidade que eu não gosto. Sinceramente, eu gostaria que fosse muito diferente. Porque ser classificado como outros nos torna uma fatia muito pequena, até mesmo insignificante. E pelo que eu vejo de pessoas estudando sobre magia, sobre paganismo, que vão atrás de vídeos, de sites, de blogs, não são poucas pessoas, não é meia dúzia, não são uma quantidade assim insignificante. É uma quantidade grande de pessoas, talvez a maioria até prefira o anonimato, nós ainda temos essa visão de uma religião não muito boa, a maioria do Brasil, pelo que eu vi nas pesquisas recentes, ainda é católica, eles não entendem o paganismo, não aceitam o paganismo, veem como uma coisa muito ruim. E nós nos dividimos e tornamos essa compreensão das pessoas ainda mais difícil. Então, quesito paganismo é cada um por si. Isso aí a gente já viu. Quesito estudo é um querendo dizer o que é verdade e o que não é. É um dizendo uma coisa e outro dizendo outra. Um diz que tem que estudar aquele caminho X fulaninho de tal. O outro diz, não, realmente nós devemos estudar sobre tudo, todo tipo de conhecimento é válido. Eu sou desse grupo, do segundo. Eu estudo sobre tudo, eu leio sobre tudo e falo sobre tudo. Eu quero aprender, eu quero estudar, não me interessa se eu vou aplicar na minha vida ou não depois. O importante é ter esse conhecimento na minha vida. E eu repasso para as pessoas o que eu vou aprendendo. Então, se você é um wicano quadradinho, que fica dentro de uma caixinha de fósforo, estudou uma coisinha X de Wicca e vai viver exclusivamente isso, então você veja os vídeos que falam exclusivamente sobre Wicca, assimile esse conteúdo, que seja útil para você de alguma forma, beleza. Mas você com certeza vai ver vídeos que falam sobre outras coisas, porque o meu mundo não gira em volta da Wicca, eu não sou wicana de tradição de nada. E eu estudo sobre tudo, compartilho sobre tudo, e eu acho que eu tenho que tentar abranger a maioria das pessoas. Tem pessoas que são estudantes de magia, elas estudam sobre tudo, esoterismo, ocultismo, não interessa a origem, a fonte e nem de que forma será praticada, como eu. Então essas pessoas vão ter muito a aprender comigo. De qualquer forma, eu não quero aqui ofender ninguém, dizer que, né, as pessoas estão erradas de seguir um caminho único e aprender exclusivamente sobre aquilo, eu só não quero que venham dizer para mim ou para outras pessoas que só determinado caminho está correto, que deve estudar exclusivamente sobre aquilo. Todo mundo é livre, cada um faz o que quiser, estuda sobre o que quiser. Eu tenho a mente aberta, minha cabeça é aberta para estudar sobre tudo. E as pessoas que acompanham o meu canal, que acompanharam o Gato Místico ao longo das postagens, viram que eu falo sobre tudo. Eu não discrimino nenhum tipo de conhecimento, toda forma de conhecimento para mim é válida. Agora mais um recadinho sobre os feitiços que eu ia postar. Infelizmente ainda tem um pessoal que pergunta muito sobre o que é o Wicca, ou como pratica coisinha tal e como é que funciona não sei o que. Não estou dizendo que infelizmente elas perguntam, estou dizendo que infelizmente elas ainda não têm conhecimento a respeito. Pelo que eu vi pelo pessoal que jogou o quiz, que comentou lá, eu vi, dei uma olhadinha no ranking também. Deu pra ver que o pessoal tá bem afiado aí, o pessoal que acompanha o canal é bem afiadinho nos seus estudos, tá bem adiantado. Com certeza tem um conhecimento sobre o básico de como praticar o feitiço, mas a maioria do pessoal em geral que comenta ainda não. Então, se eu postar um feitiço agora, sem postar aquele basicão que a gente que estuda um pouquinho mais de tempo já conhece, já sabe como é que funciona, vamos começar a crivar de perguntas sobre coisas que a gente já sabe, mas que eles ainda não sabem, a gente tem que respeitar o ritmo de todo mundo. Então, eu não postarei os feitiços agora. Vou começar a organizar o conteúdo. Eu acho que eu começo a gravar daqui a pouco, de repente. Vou ver como é que eu me organizo aqui. Mas vou começar do zero. Eu vou gravar desde o que é o Wicca até fases da lua, cores, formatos, tudo, tudo, tudo. Fazer uma sessão exclusiva ali de inícios de estudo, sei lá que nome que eu vou colocar, mas tipo o basicão que a pessoa precisa saber para fazer um feitiço, ou pelo menos o básico, introdução à magia, ao Wicca, ao paganismo.
Porque algumas pessoas têm conhecimento, já estão avançadinhas, aí já sabem bastante, mas tem outras pessoas que ainda não sabem e que precisam dessa ajuda. A gente tem que entender, tem que ajudar da maneira que pode. E a minha maneira de ajudar é compartilhar o que eu sei e eu vou começar falando sobre o basicão ali, sobre magia. Então eu espero que vocês continuem aproveitando o quiz, quem tá jogando tá se divertindo. Acompanhem lá, sigam no Twitter, curtam a página do Face, enfim, eu não garanto que eu vou postar muita coisa, no máximo ali avisar quando tem vídeo novo. Não esperem aquelas montagens com mensagens positivas de amor e saúde, coisa arada que o pessoal geralmente faz, aquelas mensagens de autoajuda, porque eu não sou desse tipo, não terá muita postagem no Face, mas aí para acompanhar o que eu vou postando, alguma novidade eu vou colocando lá. E no Twitter também, eu sou noob no Twitter. Vocês não vão ver coisa muito bonita lá, porque eu não sei usar direito, nunca me importei em usar o Twitter, acho aquilo até meio chato. Mas para quem tem Twitter e gosta e tudo mais, vá lá e segue no Twitter e curta a página do Facebook para ficar por dentro das novidades. Bênçãos dos deuses para todos e até o próximo vídeo.